Imposto de renda da pessoa jurídica. No vídeo de hoje a gente vai entender tudo sobre o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações aqui do canal Contabilidade TV. Faça como mais de 119 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. Bom pessoal, existem diversas contribuições devidas pelo empreendedor brasileiro. O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o famoso IRPJ, é apenas uma delas aí, né? Sendo o tributo federal que incide sobre empresas legalizadas e operantes com CNPJ. Como empreendedor, ainda que não seja um especialista em contabilidade, é útil que você que acompanha esse vídeo entenda o mínimo exigido sobre questões legais e nessa lógica tem que compreender o IRPJ e o seu funcionamento para você poder fazer a diferença aí no seu negócio, para poder tornar o seu negócio aí mais competitivo. Sendo assim, pessoal, para que você tenha como cuidar melhor da sua empresa, é preciso você conhecer mais sobre esse imposto. Por isso, não perca mais tempo e acompanhe o vídeo de hoje. Bom, vamos lá. E já vai inscrevendo-se aqui no canal, hein? Porque o vídeo tá bom demais. Vamos então ver aí quem que deve declarar o IRPJ, quem que deve declarar aí o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Bom, o fator determinante para saber se é preciso ou não entregar o imposto de renda de uma organização é o seu modelo de constituição jurídica. Então, a declaração deve ser apresentada por todas, eu disse todas as pessoas jurídicas, sejam elas equiparadas de forma centralizada pela matriz, empresas extintas, empresas cindidas parcialmente, empresas cindidas totalmente ou companhias fusionadas ou incorporadas. Só tem uma exceção, pessoal, que fica por conta das empresas enquadradas no regime do Simples Nacional. Nesse caso, é assegurada a forma simplificada de pagamento das obrigações tributárias, não sendo necessário fazer a declaração de imposto de renda separadamente. Ainda assim, pessoal, existe a obrigatoriedade de se fazer uma declaração anual de faturamento. Vamos falar um pouquinho sobre o IRPJ e seu funcionamento. O pagamento do IRPJ deve ser feito por meio da DARF, que é a abreviação para Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que nada mais é do que uma guia que pode ser gerada pelo contador no Ministério da Fazenda e na Secretaria da Receita Federal. Esse pagamento, pessoal, ele pode ser feito trimestralmente, nos dias 30 ou 31 dos meses de março, junho, setembro e dezembro. Também, pessoal, é possível fazer a apuração anualmente, sempre no dia 31 de dezembro, caso a empresa opte por adotar a modalidade de lucro real. Em função disso, pessoal, é preciso saber como o imposto pode ser calculado. O imposto de renda da pessoa jurídica depende do regime tributário em que a empresa se enquadra. Assim, as opções são as seguintes que aparecem aí no seu vídeo. Primeira opção aí, Simples Nacional. Depois, lucro real. Tem também o lucro presumido e o lucro arbitrado. No caso das alíquotas do imposto de renda aí, tributadas pelo regime do lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, os valores são de 15% sobre os resultados obtidos. E na sequência, saiba de maneira mais detalhada, né, acompanhe o vídeo aqui, como que funciona o imposto em relação a cada regime tributário disponível. E antes, pessoal, inscreva-se aqui no canal, hein? Torna a repetir, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e deixe seu gostei para poder ajudar. Bom, vamos continuar falando aqui então sobre o vídeo. O IRPJ no Simples Nacional. Essa abreviação de Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Simples, é ideal para empreendimentos menores. O Simples Nacional, como o próprio nome sugere, apresenta uma série de facilidades para tornar mais simples a relação do empreendedor com as suas diferentes obrigações legais. Mas assim, eu já vou adiantar, viu? O Simples, ele é mais simples, mas também não tem nada de simples. Bem dizer é isso aí, pessoal. Mas vamos lá. O regime foi instituído no dia 1º de julho de 2006 e contempla micro e pequenas empresas. Sua proposta aí do Simples é reunir os diversos tributos devidos em uma única guia. No caso, o documento de arrecadação do Simples, ou o DAS, neles são concentrados impostos de natureza municipal, estadual e federal. No total, são 8 tributações reunidas num documento só. Dessa forma, a relação dos optantes com suas obrigações, entre elas o IRPJ, é facilitada, não existindo então burocracia para a realização do processo. Vale dizer, pessoal, que todos os impostos estão dentro da guia paga na emissão de notas fiscais, com valores que variam de acordo com a taxa de faturamento da empresa. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o imposto de renda da pessoa jurídica no lucro real. Você pode apurar o seu imposto de renda tomando como base o lucro real obtido por sua empresa. Neste caso, não existe a possibilidade de pagar menos ou mais do que o valor devido. O lucro real é uma alternativa para a maioria das empresas, mas é uma obrigatoriedade para instituições que atuam no setor financeiro, como por exemplo bancos e corretoras de títulos. Em resumo, todas as empresas que não se encaixam no Simples Nacional ou no lucro presumido são tributadas no lucro real, pessoal.
O regime, ele considera os valores reais que a empresa apresenta, cobrando sobre eles uma alíquota de 15% do faturamento. Dessa forma, uma companhia que tenha faturado, por exemplo, 1 milhão em um ano, vai ter que pagar 150 mil de imposto de renda. Caso o lucro ultrapasse a marca de 20 mil reais por mês, ainda será obrigado a pagar um adicional de 10% sobre o valor excedido. Bom, pessoal, vamos falar então agora sobre o imposto de renda da pessoa jurídica no lucro presumido. Essa aqui é uma principal alternativa em relação ao lucro real. O lucro presumido ele se destina às companhias e às empresas que apresentam faturamento entre 4 milhões de reais e 78 milhões de reais. No lucro presumido, pessoal, as empresas elas não precisam apresentar sua contabilidade assim detalhada para poder mostrar como alcançaram seus resultados. Elas atribuem um lucro tributável com base na porcentagem do faturamento obtido. Assim, pessoal, o governo ele presume o percentual do lucro em função de uma tabela que varia entre 1,6% chegando até 32% do faturamento. Consequentemente, a porcentagem do lucro é deduzida da receita operacional. Esse valor sobre o qual é aplicado trimestralmente uma taxa de 15% como imposto de renda da pessoa jurídica. Em termos práticos, se uma empresa se enquadra na margem de 32%, faturando 100 mil reais, ela vai ter um lucro estimado de 32 mil. Aplicando os 15% de imposto de renda da pessoa jurídica, a dívida vai ser de R$ 4.800. É assim que funciona. Bom, e quanto ao imposto de renda da pessoa jurídica no lucro arbitrado? Essa aqui é uma modalidade especial de tributação. O lucro arbitrado ele surge quando a empresa não atende às condições necessárias na prestação de contas nos regimes disponíveis, sejam eles o Simples Nacional, o lucro real ou o lucro presumido. Nesses casos, quem apura o lucro aí no caso, quem apura o imposto é a autoridade tributária. Quando isso acontece, o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica segue uma alíquota de 15% sobre o respectivo lucro arbitrado. Nessa modalidade, em caso de valores acima de 60 mil reais no trimestre, vai haver um adicional de 10%. Vamos falar um pouquinho agora sobre o adicional do imposto de renda. A cota do lucro real que estiver acima do resultado da multiplicação de 20 mil reais pelo número dos meses do respectivo período de apuração é sujeita à incidência do adicional e alíquota de 10%. Da mesma forma, pessoal, é sujeito ao adicional a parcela da base de cálculo estimada mensal quando a pessoa jurídica opta pela apuração do IRPJ sobre o lucro real anual, presumido ou arbitrado, superior a 20 mil reais. Caso a pessoa jurídica opte pela apuração do lucro presumido ou arbitrado, o adicional deverá incidir sobre a cota superior ao resultado da multiplicação de 20 mil reais pela quantidade de meses do respectivo período em que foi feita a apuração. Vamos falar um pouquinho aí sobre informações adicionais. Bom, a primeira delas é: empresas que atuam com atividades filantrópicas, culturais, recreativas e científicas são isentas do pagamento do imposto de renda. A segunda delas é que o seguinte: o IRPJ ele pode ser pago por meio da guia chamada DARF, gerada pelo contador, exceto para optantes do Simples Nacional, e pode utilizar somente o DAS. A terceira informação é preciso salientar que, diferentemente do imposto de renda da pessoa física, a contribuição devida pelas pessoas físicas, o IRPJ não é anual. Como visto anteriormente, ele deve ser pago a cada 3 meses, então é trimestral. E no caso de quem está sob o regime tributário do lucro real, existe a possibilidade de apuração ser mensal. O quarto ponto é o seguinte: como visto a definição do regime tributário da sua empresa tem total importância em relação ao IRPJ, sendo assim, não deixe de fazer um planejamento tributário adequado para garantir que tanto seu faturamento quanto o tipo de atividade exercida sejam devidamente considerados na definição do regime e sua empresa tenha como diminuir seus gastos no cumprimento de tributos. Prazos e multas. Para transmitir adequadamente a declaração do imposto de renda, é obrigatória a utilização de assinatura digital com certificado digital válido. Outra questão, pessoal, que merece atenção se refere aos prazos. Quem atrasa para entregar a declaração está sujeito a multas que variam entre 2% até 20%. É cobrado também um valor de R$20 por um apanhado de 10 informações omitidas ou incorretas. Caso a declaração seja entregue antes da notificação feita pela Receita Federal, a multa poderá ser reduzida em 50%. Agora, se feita a intimação pelo fisco e entregue dentro do prazo, a redução será de 75%. Organização das informações sobre o negócio. É fundamental que as informações transmitidas à Receita Federal sejam verídicas. A coerência entre o que é declarado e os registros contábeis da empresa são essenciais para que não haja problemas futuros com o leão. Para garantir que tudo vai correr bem, pessoal, a organização das informações deve acontecer de maneira cotidiana. Bom lembrar também que os recursos utilizados para fazer a fiscalização estão cada vez mais sofisticados. Por isso, mantenha sempre o seu controle financeiro, o fluxo de caixa e notas fiscais dentro da legalidade, assim de uma forma que você possa encontrar tudo o que você precisa facilmente. Isso garante que o processo seja feito adequadamente e sua empresa não corra riscos caso algum dado seja incompatível com as informações que os órgãos oficiais possuem. Softwares de gestão, pessoal, são ótimas ferramentas para esse tipo de auxílio. Também é importante optar por ferramentas que trabalham na nuvem, o Cloud Computing, ou seja, conte com um sistema de Cloud Computing. Essa opção que torna acessível o controle em qualquer lugar que você esteja. Isso vai ajudar ainda mais os gestores na hora de repassar as informações à Receita ou ao profissional que fará esse serviço. Bom, eu mesmo só utilizo o serviço de nuvem, eu nem gosto muito de HD, porque HD ele pode cair no chão, pode dar problema, né? Então eu deixo tudo os meus backups na nuvem, né?
Eu deixo tudo em algum servidor aí seguro, porque aí dificilmente eu vou perder e quando eu precisar dessa informação para o fisco, eu tenho ela pronta, entrega. Bom, e para finalizar o vídeo, eu vou falar sobre a importância de se contratar um contador. Donos de empresas, aí, com exceção dos microempreendedores individuais, precisam manter um sistema de contabilidade efetivo aí por um profissional qualificado. Nesse caso, eu aconselho a contratação de um bom contador, porque é um bom contador que vai ser o responsável por fazer o imposto de renda da pessoa jurídica e por preparar os informes de rendimentos para que os sócios e funcionários possam entregar as suas declarações como pessoa física. É possível não ter mais dor de cabeça com o imposto de renda da pessoa jurídica. Para isso, basta contar com as pessoas certas para poder ajudar nesse processo e as ferramentas adequadas. Assim, você vai ter uma maior tranquilidade para poder lidar com suas atividades empresariais e focar em estratégias para o crescimento de sua empresa. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. É muito importante também você compartilhar esse vídeo em todas as redes sociais. Deixe seu gostei também para poder ajudar. Vou deixar no final desse vídeo um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tô indo embora, hein? E que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente! Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.